Eles não vendem um líquido, eles vendem um delírio coletivo. Caminhem pelos becos da história corporativa e você sentirá o cheiro de dinheiro queimado. Estamos falando de uma fogueira de vaidades financeiras que consome bilhões, ano após ano. Uma quantia obscena, despejada não para aprimorar o que você coloca na boca, mas para sequestrar sua mente. A gigante de Atlanta entendeu o jogo antes de qualquer um. A realidade é um produto difícil de vender. A realidade amarga. Então, eles criaram uma cortina de fumaça feita de sorrisos artificiais. Observe os anúncios. Olhe bem de perto. Você não vê o produto. Você vê felicidade. Você vê a harmonia. Você vê uma união fabricada em salas de reuniões assépticas, projetada para fazer você esquecer que está segurando apenas uma garrafa de xarope. É um truque de mágica executado em escala global. Enquanto a mão direita balança a bandeira da paz mundial e dos bons sentimentos, a mão esquerda esconde os cadáveres no armário. E acredite, o armário é fundo. Por trás desse verniz de alegria Technicolor, existe uma verdade que eles tentam desesperadamente abafar com os jingles cativantes. Há sussurros nos corredores do poder, acusações graves que mancham o colarinho branco dessa hegemonia. Fala-se em corpos adoecidos, em comunidades inteiras onde a terra rachou e a água desapareceu, sugada pelas máquinas da indústria. Fala-se em exploração humana convertida em margem de lucro. Essa não é uma história sobre refrigerante. É uma autópsia de um império que atravessou 3 séculos, sobrevivendo a guerras, crises e revoluções, sem nunca mudar sua essência predatória. Como uma das marcas mais reconhecidas da face da Terra foi erguida? Qual é o preço real desse reconhecimento? Apertem os cintos. Vamos descer a espiral. Vamos dissecar a anatomia dessa besta corporativa. Porque, no final das contas, há uma regra de ouro no submundo dos negócios. Uma lei não escrita que ecoa desde a primeira garrafa vendida. Você não constrói um império global vendendo água com açúcar e dizendo a verdade. Você o constrói vendendo uma mentira tão doce que o mundo inteiro implora para ser enganado. Bem-vindos ao lado sombrio da lata vermelha. Para entender o monstro, precisamos dissecar o Criador. E a história da bebida mais famosa do mundo não começa em uma sala de marketing iluminada. Ela começa na sarjeta da dor humana, nos anos 1880. Naquela época, a medicina era um açougue glorificado. As pessoas, fartas de serem retalhadas por doutores incompetentes, voltaram-se para as sombras. Foi a era de ouro dos charlatões, vendedores de óleo de cobra que engarrafavam venenos e prometiam milagres. Sem leis, sem regulação. Apenas a palavra de um vigarista contra a esperança de um moribundo. Nesse cenário de fraude generalizada, surge um tônico chamado Vin Mariani. A receita era simples e brutal. Vinho misturado com cocaína. A promessa? Curar qualquer coisa desde que você bebesse 3 copos por dia. Basicamente, eles mantinham o paciente tão dopado que a doença se tornava irrelevante. Entre os devotos desse coquetel estava John Pemberton. Esqueça a imagem do empreendedor visionário. Pemberton era um espectro, um veterano da Guerra Civil retalhado por sabres e balas. Os médicos, certos de sua morte iminente, o entupiram de morfina para suavizar seus momentos finais. Mas o destino tem um senso de humor sádico. John sobreviveu. O homem sobreviveu, mas sua alma ficou acorrentada à agulha. Viciado, atormentado e buscando uma saída do inferno dos opiócidos, ele encontrou consolo no Vin Mariani. A mistura de álcool e pó branco não o curou, óbvio. Apenas trocou uma coleira por outra. Mas, sendo químico, Pemberton viu ali uma oportunidade. Em 1884, ele lançou sua própria versão, o French Wine Coca. Era um plágio descarado, uma cópia barata turbinada com alguns ingredientes extras. Ele não era um golpista por natureza, era apenas um homem desesperado que acreditava na própria mentira. Mas o caos adora companhia. Um ano depois, a lei seca atingiu o estado como uma marreta. O álcool foi banido. O vinho teve que sair da fórmula. Pemberton estava encurralado. Ele substituiu o vinho por água carbonatada.
mas o resultado foi um líquido amargo, intragável. A solução? Açúcar. Montanhas de açúcar para mascarar o gosto do fracasso. Agora, eles precisavam de um nome. Frank Robinson, o contador de Pemberton, o homem com a caligrafia que definiria o século, sugeriu algo sonoro: Coca-Cola. A corporação moderna jura de pés juntos que o nome é apenas uma aliteração poética, sem significado oculto. Isso é uma mentira lavada em dinheiro. O nome era um inventário literal dos ingredientes ativos: a noz de cola, carregada de cafeína, e a folha de coca, a mãe da cocaína. Sim, a fórmula original continha a droga. É um fato histórico documentado, embora a empresa tente reescrever o passado, alegando que a cocaína só foi removida quimicamente das folhas décadas depois, em 1929. Mas nos anos 1800, ninguém se importava. Era o velho oeste da farmacologia. O problema é que, mesmo sem o vinho, o produto encalhou. Pemberton tentou vendê-lo como um tônico cerebral, uma cura para dores de cabeça e nervos em frangalhos. Mas as prateleiras já estavam abarrotadas de promessas vazias idênticas. A Coca-Cola era apenas mais um vidro empoivado na prateleira de uma farmácia. Enquanto o negócio rastejava, Pemberton afundava. A doença avançava. O vício de morfina cobrava seus juros compostos. Em 1888, o criador morreu. A tragédia sinal de John Pemberton não foi a sua morte, mas sua ignorância. Ele morreu pobre, viciado e derrotado, sem fazer a menor ideia de que a mistura que ele criou para silenciar seus próprios demônios se tornaria o vício de todo o planeta. Ele deixou para trás uma fórmula, mas os abutres já estavam circulando, prontos para transformar aquele xarope em ouro. O cadáver de Pemberton mal havia esfriado quando os abutres pousaram. O nome do predador era Asa Candler, um workaholic ambicioso que farejou sangue na água. Por meros $2.300, ele comprou o espólio do inventor morto. Mas Candler não queria sócios, ele queria um reino. Ele começou a caçar cada ação restante, engolindo a empresa inteira para si. Como ele conseguiu isso? Bem, a história oficial é limpa. A real é suja de fuligem. Investigações posteriores sugeriram assinaturas falsificadas e documentos forjados. Mas nunca saberemos a extensão do crime, porque Candler fez o que todo bom vilão corporativo faz. Ele queimou os arquivos. Registros, provas, o passado, tudo virou cinzas para cobrir seus rastros. Nos anos 1890, Candler era o rei. Mas ele tinha um problema. O produto ainda era um fracasso. A solução dele não foi melhorar a bebida, foi saturar a realidade. Ele cobriu a cidade com a marca. Celeiros, muros, placas, o logotipo estava em todo lugar, como um olho que tudo vê. Mas seu golpe de mestre foi mais insidioso. Ele subornou farmácias para obter listas de seus melhores clientes e enviou cupons para uma dose grátis. A lógica era fria e perfeita. Dê a primeira dose de graça. O produto, carregado de químicos aditivos, faria o resto. O cliente voltaria rastejando. Logo, Candler percebeu que vender remédio era limitar o mercado aos doentes. Por que não vender para todos? Ele reposicionou a marca. Não era mais medicina, era refrescância, era prazer. Ao fazer isso, ele se distanciou da indústria de tônicos fraudulentos que estava prestes a colapsar, sob o peso das próprias mentiras. O dinheiro jorrou, e Candler reinvestiu cada centavo em lavagem cerebral. Eles compraram estrelas de cinema, compraram atletas. Eles pagaram para associar sua água açucarada à saúde e ao sucesso. Eles até sequestraram o Natal, colando a garrafa na mão do Papai Noel para doutrinar as crianças desde o berço. Eles foram pioneiros na exploração. Sexo vende? A Coca-Cola escreveu o manual, usando as Coca-Cola Girls para prometer desejo em cada gole. Eles criaram departamentos de estatística para monitorar o tráfego humano,
caçando os melhores locais para suas armadilhas visuais. Rádio, TV, onde quer que houvesse um par de olhos ou ouvidos, a Coca-Cola estava lá, comprando espaço. Mas a ganância cega. Inicialmente, eles vendiam apenas o xarope para as soda fountains. Logística barata, lucro alto. Até que dois advogados, Benjamin e Joseph, propuseram engarrafar a bebida. Candler riu. Engarrafar era caro, arriscado. Fiquem com risco. E assinou um contrato cedendo os direitos de engarrafamento por $1. $1. Candler achou que tinha feito o negócio do século. Ele venderia rios de xarope sem levantar um dedo. O que ele não previu foi o futuro. O contrato, feito nas coxas por um homem arrogante, não tinha prazo de validade e, pior, não previa reajuste de preço. Ele se obrigou a fornecer xarope eternamente a um preço fixo, não importa o quanto o custo dos ingredientes subisse. Foi uma sentença de morte financeira diferida. Nas décadas seguintes, a Coca-Cola sangraria milhões em tribunais, tentando desesperadamente comprar de volta os direitos que Candler vendeu por troco de pão. Mas, no início do século XX, ninguém via a tempestade. As vendas explodiam. Não porque o produto fosse único, lembre-se, era uma cópia de uma cópia, mas porque a máquina de propaganda era imbatível. Eles não vendiam líquido, eles vendiam onipresença. Eles estavam no topo do mundo. Mas o sucesso atrai olhares. E a maior ameaça à Coca-Cola não viria de um concorrente, mas de um lugar muito mais surpreendente. A guerra é um inferno para os soldados. Para a Coca-Cola, foi a maior campanha de marketing da história. Quando a Segunda Guerra estourou e o mundo racionava até o ar que respirava, a Coca-Cola fez uma exigência audaciosa. Não toquem no nosso açúcar. Eles alegaram que seu xarope era um produto de guerra essencial. E o mais insano, o governo americano concordou. Não foi patriotismo, foi lobby puro e duro. Dinheiro trocando de mãos em Washington. Eles financiaram estudos para provar que o refrigerante levantava o moral das tropas. O resultado? Um executivo da própria Coca-Cola foi nomeado para o Conselho de Racionamento. Raposa, conheço o galinheiro. Enquanto outras empresas morriam de inanição, a Coca nadava em açúcar isento de impostos. O presidente da empresa fez uma promessa pública. Todo homem de farda terá uma Coca por 5 centavos. Não importa o custo. Eles perderam dinheiro em cada garrafa vendida. Sim, mas ganharam a alma da América. Eles compraram a lealdade de uma geração inteira, fundindo a marca com a própria identidade nacional. Soldados, segurando garrafas, viraram ícones. Mas nos bastidores, o jogo era outro. Eles convenceram Tio Sam a financiar a construção de fábricas de engarrafamento no exterior, sob o pretexto de espalhar a influência americana. Na prática, o contribuinte pagou pela expansão global da Coca-Cola. 64 fábricas foram erguidas em vários continentes, com técnicos da Coca recebendo a mesma prioridade logística que mecânicos de tanques. O exército dos Estados Unidos se tornou involuntariamente a força de vendas global da marca, viciando locais em cada país que libertavam. Enquanto o mundo queimava, a Coca-Cola crescia como um vírus. Mas aqui está a mancha que eles tentam esfregar da história. Enquanto posavam de patriotas em casa, a Coca-Cola jogava nos dois times. Sim, eles abasteciam a Alemanha nazista. Enquanto pregavam apoio às tropas aliadas, na Alemanha, eles trabalhavam duro para dissociar a marca dos Estados Unidos. O logotipo vermelho aparecia ao lado de suásticas. Eles distribuíam refrigerante em comícios da juventude hitlerista. Negócios são negócios, afinal. Quando o bloqueio aliado cortou o fornecimento do xarope secreto para a Alemanha, Max Keith, o chefe das operações nazistas da Coca, não desistiu. Ele improvisou. Usando restos de comida, fibras de maçã e soro de leite, o lixo da indústria alimentícia, ele criou um novo monstro. O nome? Fanta. Sem concorrência, a Fanta dominou o Reich. Há indícios sombrios de que Keith usou o trabalho escravo de campos de concentração para manter a produção. O que sabemos com certeza é que, ao fim da guerra,
todo o lucro nazista da Fanta fluiu de volta para Atlanta. E Max Keith, ele não foi julgado, ele foi promovido. Hoje, a Fanta é vendida globalmente, mas cada gole carrega o gosto residual daquela colaboração. A Coca-Cola saiu da guerra não apenas intacta, mas como um titã global, construído sobre os escombros da Europa e financiado por ambos os lados do conflito. Patriotismo? Não. Apenas a cor fria e universal do dinheiro. Eles dizem que o segredo está na fórmula, trancada em um cofre de alta segurança. Bobagem. A receita está na internet. O verdadeiro segredo da Coca-Cola não é o que está dentro da garrafa, é como eles colocam a garrafa dentro da sua vida. Chamam isso de estratégia do berço ao túmulo. O objetivo? Viciar o cliente antes que ele aprenda a ler. Eles infiltraram as escolas. Contratos de exclusividade pagando cerca de $3.000 por ano, uma esmola de $1 por aluno, para garantir que a única opção de bebida fosse a deles. Diretores desesperados por verbas transformaram refeitórios em pontos de venda, ganhando comissões por cada criança que abria uma lata. Um executivo de marketing admitiu sem pudor: é mais fácil pegar o cliente quando ele é jovem e vulnerável. Eles contornaram as leis de publicidade infantil com a sutileza de um tanque de guerra. Brinquedos, jogos, caminhões de entrega em miniatura. Até a Barbie virou garota propaganda. E claro, o Papai Noel, sequestrado para associar o açúcar ao afeto natalino. Em 1982, compraram a Columbia Pictures apenas para inserir o produto em filmes familiares, driblando a censura e gravando a marca na retina de bebês. Mas nos anos 80, a ciência começou a estragar a festa. Obesidade, diabetes, dentes apodrecendo. Os dados se empilhavam como corpos em um necrotério. Estudos mostravam que uma única lata extra por dia aumentava em 60% o risco de obesidade infantil. E a cafeína? Eles juravam que era pelo sabor. Testes cegos provaram que era mentira. A cafeína estava lá pelo vício. A resposta da Coca-Cola foi seguir o manual da indústria do tabaco, semear a dúvida. Financiaram pesquisas que inocentavam o açúcar. Gastaram milhões em lobby para derrubar impostos e diretrizes de saúde. Compraram políticos e atletas para manter a ilusão de que performance atlética e xarope açucarado andam juntos. Quando a pressão aumentou, tentaram diversificar. Lançaram a água Dasani no Reino Unido. O resultado? Um fiasco de relações públicas. Descobriu-se que era água de torneira glorificada, vendida a preço de ouro, e pior, contaminada com minerais nocivos. 500 mil de garrafas recolhidas. Mas contaminação é uma palavra recorrente no dicionário deles. Na Bélgica e na França, crianças adoeceram em massa, forçando recalls e banimentos temporários. Na Índia, a situação foi apocalíptica. Acusações de que suas fábricas drenaram lençóis freáticos e devolveram lodo tóxico à terra, matando animais e destruindo a agricultura local. Pesticidas foram encontrados nas bebidas. Antes da empresa, nossas vidas eram belas. Depois, a água mudou. No México, a corrupção atingiu o nível presidencial. Vicente Fox, ex-presidente da Coca-Cola México, assumiu o país e entregou 27 concessões de água para sua antiga empregadora. Enquanto comunidades indígenas viam suas fontes secarem, as vendas da Coca subiam 50%. Eles roubaram a água do povo para vendê-la de volta engarrafada. E então, chegamos ao fundo do poço moral. Colômbia. A campanha Stop Killer Coke trouxe à luz um pesadelo. Desde 1989, sindicalistas em fábricas de engarrafamento foram assassinados. Ações judiciais alegaram que gerentes contrataram esquadrões da morte paramilitares para torturar e matar quem ousasse pedir mais do que $15 por dia. Na Guatemala, histórias similares de terror. A Coca-Cola nega conhecimento, lavando as mãos com a desculpa de que as fábricas são independentes. Mas na América Latina, o apelido pegou: o brilho da morte. Asa Candler, o pai fundador dessa máquina, disse uma vez: a visão mais bela é a de uma criança trabalhando. Essa é a alma da empresa. Um gigante que consome recursos, corrompe governos e ignora vidas humanas, tudo para garantir que o mundo continue bebendo.
Eles fizeram coisas boas? Talvez. Mas quando você olha para o rastro de destruição, é difícil engolir a propaganda de felicidade. E a ironia final? O maior escândalo da história deles não foi sobre mortes ou doenças. Foi sobre o sabor. A arrogância é o calcanhar de Aquiles dos gigantes. Em 1933, a Coca-Cola teve a chance de comprar a Pepsi por míseros $50 mil. Eles riram e recusaram. Em vez disso, tentaram processar a rival por usar a palavra cola. O tiro saiu pela culatra. O tribunal decidiu que cola era genérico. A Pepsi sobreviveu, cresceu e declarou guerra. Décadas depois, a Pepsi sacou uma arma que a Coca-Cola não esperava: o paladar. Em 1975, o desafio Pepsi expôs uma verdade humilhante. Em testes cegos, as pessoas preferiam o gosto da Pepsi. Era mais doce, mais suave. A Coca-Cola negou e esperneou, mas seus próprios testes internos confirmaram o pesadelo. Eles estavam perdendo a guerra do sabor. A participação de mercado sangrava ano após ano. O pânico se instalou na sede de Atlanta. E o pânico faz executivos inteligentes cometer suicídio corporativo. Eles decidiram matar o próprio produto. Após testes exaustivos, criaram uma nova fórmula, mais doce, mais parecida com a Pepsi. Os dados diziam que era um vencedor. Então, às vésperas do centenário da empresa, eles cometeram o impensável. Aposentaram a Coca-Cola original e lançaram a New Coke. O CEO da Pepsi declarou vitória. O outro cara piscou. O que se seguiu não foi um lançamento de produto, foi um motim nacional. Milhares de ligações diárias entupiram as linhas da empresa. Cartas de ódio chegavam aos montes. Pessoas vaiavam anúncios em estádios. "É como pintar a grama de roxo", escreveu um fã furioso. "Vocês roubaram minha infância", gritou o outro. A Coca-Cola não entendeu nada. Eles achavam que vendiam um refrigerante. O público lhes ensinou que eles vendiam uma religião. Ninguém se importava se a New Coke era tecnicamente mais saborosa. Eles queriam o ícone. Eles queriam a constância em um mundo caótico. Mudar a fórmula foi uma heresia. Meses depois, a empresa capitulou. Humilhados, trouxeram de volta a fórmula antiga, como Coca-Cola Classic. E então, o milagre aconteceu. A fúria virou euforia. As vendas explodiram. As pessoas abraçaram a Classic como um parente que voltou da guerra. Analistas cínicos disseram que foi tudo planejado, um golpe de mestre para reacender a paixão pela marca. Não foi. Foi incompetência pura. Eles realmente achavam que a New Coke venceria. Eles mantiveram a nova fórmula nas prateleiras, esperando que o público aprendesse a gostar. Ninguém aprendeu. A New Coke morreu, esquecida. Mas o resultado final foi a maior ironia da história do capitalismo. Testes cegos provaram repetidamente as pessoas preferiam a New Coke. Em segundo lugar, a Pepsi. Em último, a Coca-Cola original. O público exigiu, brigou e pagou para beber o produto que eles menos gostavam. Por quê? Porque o sabor é irrelevante. A Coca-Cola provou, sem sombra de dúvidas, que a imagem é mais forte que a realidade. Eles gastam bilhões em publicidade não para vender um líquido, mas para vender a ideia de que aquele líquido é seu amigo. Eles podem destruir a saúde de crianças, secar lençóis freáticos, colaborar com regimes genocidas e assassinar sindicalistas. Mas no final do dia, 94% do planeta reconhece aquele logotipo vermelho. 2 bilhões de doses são servidas diariamente. Porque eles não vendem água com açúcar. Eles vendem bons momentos. E quem somos nós para estragar a festa com a verdade? Isso é Shadow Capital. A verdade é amarga, mas alguém tem que bebê-la. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal.